Vou contar para vocês mais especificamente outras coisas que eu estou trabalhando. E aí, eu pensando, né, na campanha eu falei muito de segurança, e óbvio, quando você chega aqui, o seu mandato não fica restrito só a um tema, porque você tem que votar 1 milhão de coisas, você tem que entender, se aprofundar em vários assuntos. Eu comecei a olhar para um campo mais amplo, eu falei de educação e falei de segurança na campanha, e óbvio que tem as pautas do novo, e tentei organizar isso de uma forma mais clara, qual é a minha atuação. E aí eu fiquei pensando, né, quebrando a cabeça, quais são os grandes entraves do Brasil. E eu cheguei à conclusão que tem 3 grandes eixos que são os que eu quero trabalhar. E o primeiro deles é a ideia do Estado. E o que é o Estado? O Estado brasileiro ele não entrega, gente. Nós pagamos impostos e não recebemos nada. Os serviços são ruins, ele não funciona. Então nós precisamos reformar o Estado brasileiro. Precisamos modernizar. Ele precisa começar a funcionar. Então temos que reestruturar esse Estado. Então esse é o primeiro eixo aí meu de trabalho. O segundo eixo é na área de ordem. E óbvio que ordem engloba segurança, passa por corrupção ou até passa pelo uso do espaço público. Eu falei muito disso na campanha e entendo que esse é um dos grandes problemas do Brasil. Nós somos uma sociedade com dificuldade de seguir ordens, de cumprir as regras. Então temos que reestabelecer essa ordem. Nosso problema de segurança está ligado com isso. Por fim, o terceiro item é o da cultura, o terceiro eixo. A cultura engloba educação, mas não só educação. Por quê? A gente sabe que aqui no Brasil muita gente teve acesso, ou uma boa parte, uma parcela que tem influência dentro do nosso país, teve acesso a educação formal muito boa. E nem por isso fez com que a gente tivesse as práticas e os comportamentos corretos para nos desenvolvermos. Então, tem um elemento cultural que nós temos que mudar as nossas crenças, nossos valores, a maneira como a gente olha o outro, o trabalho em comunidade, meu senso de responsabilidade. Então, nesse eixo aqui, eu quero trabalhar essa questão da cultura. Esses são os meus 3 eixos de trabalho para os 4 anos, e aí eu estou, óbvio, colocando uma série de ações em cada um deles. Eu vou falar das leis e aí depois eu volto para falar de outras coisas. O que eu tenho? Eu protocolei até agora 3, mais 4 leis. E essas 3 leis, né, que já estão protocoladas, a outra está no momento final aí dela, mas depois eu falo um pouco dela, estão dentro de cada um desses eixos. E a primeira que eu protocolei foi uma lei para trazer transparência para o Estado. Temos que reformar o Estado, vamos fazer ele mais transparente. Eu protocolei uma lei que diz que todo gasto em publicidade do governo precisa vir escrito ali o quanto que custou aquela propaganda. Nós sabemos que vários dos escândalos de corrupção no Brasil têm a ver com a agência de publicidade, o gasto em publicidade, é um campo nebuloso ali. E uma simples regra de você deixar isso transparente já mostra para as pessoas, até inclusive para uma fiscalização e uma discordância. Você vai gastar tudo isso em publicidade, sendo que nós temos tantos outros problemas em outras áreas? Então essa foi a primeira lei que eu protocolei. A segunda lei que eu protocolei está aqui na área da cultura. E aí eu estou chamando de fim da bandidolatria. Grande parte dos projetos de lei que passam aqui na Alesp são projetos de denominação, ou seja, você dá nome de estrada, de trevo, de escola. E não dá para acabar com isso. Por quê? Não tem como. A maioria dos deputados querem. Nunca vou conseguir passar um projeto que fale, você não pode dar esse nome de nada. Mas eu vi uma lei municipal e falei, isso é uma oportunidade. Não podemos dar nome para o quê? Para aqueles que foram condenados pela justiça. Essa é uma questão cultural. Nós exaltamos aqueles que cometem crimes ou erros e não deveríamos estar fazendo isso. Então a minha lei diz que eu proíbo, né, dar nome em espaço público para pessoas que foram condenadas. É uma lei moralizadora, parar de exaltar bandidos. Alguns vêm me perguntar, mas o que isso vai mudar? É um elemento pequeno, mas eu trabalho em coisas mais simples, que aparecem, que eu acho que são oportunidades, e óbvio, projetos maiores, mais complexos, que requerem mais tempo. E um deles, e aí é o segundo aqui, a minha terceira lei, no meu segundo eixo, que é o da ordem.
Esse projeto de lei ele é fruto de um trabalho que eu fiz na Cracolândia, de um estudo que eu estou fazendo há alguns anos, e é a política estadual sobre drogas. Nós tivemos mudanças na lei federal e mudanças aqui no município de São Paulo. Eu vi uma oportunidade para escrever uma política estadual. Qual é a diferença? Hoje, quando você fala em prevenção, práticas de tratamento e até o combate ao tráfico ou ao crime organizado, você depende da boa vontade do governante. E a minha ideia foi institucionalizar isso como uma política de Estado, criando uma lei. A partir do momento que eu crio uma lei sobre drogas, que é uma lei de prevenção, tratamento e combate ao crime organizado, você faz com que todos os governos ou todos os governadores vão ter que adotar aquilo e se pautar por essas diretrizes. Hoje, só para vocês terem uma ideia, morre mais gente no mundo pelas drogas do que por homicídios. O custo disso para o Brasil é imenso. Nós somos, muitos aqui de vocês já me ouviram falar sobre isso, nós somos o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior de cocaína, a maior rota de exportação das drogas. Estamos do lado de 3 países produtores de cocaína, os 3 únicos, aliás. Enfim, tem um contexto muito ruim e difícil para o Brasil e custa muito caro isso. É mais barato você prevenir e nós não temos política de prevenção. Na parte, além da prevenção e do tratamento, tem um item interessante que a Secretaria Nacional da Política de Drogas, que é uma secretaria ligada ao Ministério da Justiça, o Moro trouxe um colega dele, juiz, para ser o secretário. E eu fui para Brasília conversar com ele e ele me contou uma das ações da secretaria deles. Existe um Fundo Nacional de Combate às Drogas que traz dinheiro da onde? Da apreensão dos bens dos traficantes. E aí nós temos um problema com isso porque os bens são apreendidos, por exemplo, um carro, e ele fica lá, o carro apodrecendo no depósito. E você não pode vender porque se ele for absolvido em segunda instância, o que você faz, né? Inclusive, alguns deles até processam o Estado de volta porque o carro dele, ou porque o bem ou imóvel, ou sei lá o que, está apodrecendo. Acho que o Paulo Preto está processando o Estado porque sua lancha está lá presa e depois ele quer ela de volta. E aí o secretário nacional de drogas virou para mim e falou assim, nós estamos fazendo uma força-tarefa, visitando todos os TJs do Brasil e convencendo os juízes a eles apreenderem esses bens e venderem imediatamente, colocar o dinheiro numa conta que fica rendendo. Aí depois, se ele é absolvido em segunda instância, você entrega o dinheiro com rendimento para ele ou não, você transforma aquele bem em algo líquido e fica rendendo e no final vai para o fundo. Como é que o Fundo Nacional distribui esse dinheiro para os estados? Precisa existir um fundo estadual. E a minha lei a política estadual sobre drogas, ela prevê, baliza a criação desse fundo estadual. Então, vou conseguir trazer recurso para São Paulo para o trabalho de combate ao crime organizado, na área de inteligência principalmente. Então, esse é o projeto, é meu projeto que eu quero trabalhar, estou trabalhando para ele ser aprovado. A gente tem existe uma discussão interna aqui dos projetos de deputados, porque você tem 2 tipos de projetos. Tem os projetos que o governo manda e os projetos dos deputados. E os projetos dos deputados, se cada deputado tiver 10 projetos, não dá tempo, você não consegue votar. São 94 deputados, imagine. A gente não consegue votar essa quantidade de coisas. Então, tem mais ou menos uma tentativa de que pelo menos um projeto consiga seguir o trâmite normal para chegar lá, e por ano, E esse é um projeto que eu quero trabalhar para aprovação esse ano. É um projeto que eu acho que coloca São Paulo numa situação melhor, necessário. Enfim, conversei com muita gente sobre isso, estou trabalhando para aprovação dele. O meu quarto projeto, ele é uma lei sobre contratos de impacto social. E o que é isso? Eu falei disso na campanha. Isso é um modelo de concessão e terceirização que
está sendo testado ao redor do mundo. Começou no Reino Unido com privatizações de prisões. Então você privatizava a prisão, concedia ela para a iniciativa privada. Em vez de você só entregar um serviço comum, você virava e falava assim, ó, o seu ganho, né, o dono da concessionária da prisão, está atrelado ao quê? A performance social. No caso das prisões, era o nível de reincidência. Ou seja, além do incentivo econômico que você dá para a iniciativa privada quando ela toma conta de uma concessão dessa, você também coloca uma métrica social do que ela tem que atingir. Então você garante críticas a certos serviços que nós não podemos privatizar ou terceirizar ou conceder, porque você não tem como garantir ou forçar aquela empresa a agir daquela forma que vai ser bom para o serviço que ela está tomando conta. E eu estou criando essa lei, que ela cria os parâmetros, enfim, ela dá sustentação jurídica para que você traga investimento para outros tipos de concessões, outros modelos. Tem 300 projetos como esse sendo testados no mundo. O Banco Mundial e o AFC são financiadores e acham que isso é uma das grandes soluções para trazer iniciativa privada para dentro de, enfim, serviços públicos. Então essa é uma outra lei que ajuda em concessão, em terceirização, talvez facilite para que nós consigamos trazer mais a iniciativa privada para dentro dos serviços públicos. Bom, além das minhas leis, o que mais que eu estou fazendo? Como eu falei para vocês, sou o líder da bancada. E aí, imagina que pode parecer simples ser líder, mas não é, porque nós somos 4 novatos no Legislativo. E a gente não tinha ideia da quantidade e a diversidade de temas que a gente trata. Então é um dia defensivo agrícola, outro dia carreira do dentista, outro dia é tortura, outro dia é escola. Você fala assim, mas eu nem entendo de tantos assuntos assim. E eu nem sei o que eu penso sobre esses assuntos, quanto mais os 4. Então tem um trabalho na liderança que é sentar, nós temos que sentar, fazer reuniões periódicas e alinhar as nossas opiniões para a gente agir como um bloco. Parte do que está dando força para nós do Novo é o fato de nós sermos técnicos. Nós somos bem mais técnicos, assim, a gente se aprofunda, mergulha nos assuntos, tem opiniões mais embasadas e a gente anda junto. Não tem novidade, não tem, sabe, eles olham para nós, bom, já sabemos o que o Novo pensa. Ou não sabem, mas estão descobrindo e falam, é consistente, é sempre igual. Isso daqui é o trabalho da liderança. Sentar, ter reunião, participar das reuniões do colégio de líderes, eu tenho que ver qual é a pauta da semana, sentar com os meus outros 3 colegas deputados e falar, e aí, o que a gente acha disso? Quais são as considerações que nós temos que ter? Somos a favor ou contra? Então tem bastante trabalho ali e tempo. Eu sou um membro da CCJ, né? Nós temos as comissões, não sei se todo mundo sabe, mas uma casa legislativa ela tem comissões que é para você dividir o trabalho e especializar. E parte do que a gente queria era estar nas comissões principais. Então, eu estou na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão onde todos os projetos de lei dessa casa passam por ali. E você tem que aprovar eles de acordo com a constitucionalidade. E isso é um trabalho imenso, gente. Por quê? São mais de 40 projetos já relatados. E a mesma coisa, os projetos são de A a Z, todos os assuntos que você imagina. Você tem que sentar, ler, entender, escrever um parecer, fazer um relatório e ir lá entregar para os outros. Mais de 40. Então, isso requer muito trabalho. E aí tem discussões, análise, pesquisa, falar com outras pessoas, entender, falar com os deputados. Enfim, a gente não fica aqui só votando, mas, aliás, temos que ler muito. A não ser que você não leia nada, mas a grande parte do trabalho é ler e estudar e entender o que está acontecendo, porque essas decisões são leis, é o que vai ditar a vida dos outros. Além disso, eu tenho 2 frentes parlamentares, uma de enfrentamento ao crack e a outra da revisão do Pacto Federativo. Só nessa do Pacto Federativo eu tenho dito, não sei se todos me acompanham, mas a gente gasta com as casas legislativas estaduais no Brasil 11 bi. E a competência de uma casa legislativa estadual é residual. Ou seja,
Talvez nós temos menos autonomia aqui na Alesp do que a Câmara dos Vereadores. Talvez não, com certeza. Se eu perguntar para vocês, se vocês perguntarem para mim, da maioria das leis, elas são federais. Uma outra parte menor é municipal e menor ainda é estadual. Então, nós temos uma discussão aqui para fazer. Ou nós acabamos, né, com essas casas legislativas estaduais, ou nós temos que dar mais autonomia. E dar mais autonomia é se tornar uma federação verdadeira, como é os Estados Unidos, por exemplo, e por isso que eu estou debruçado nesse tema, enfim, interessado nele também. Óbvio que essa discussão ela é federal, mas existe um diálogo, uma conversa aqui interna.